Olá, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre bioética. É provável que você já tenha se deparado com vários temas da bioética e talvez não tenha se atentado que se referia a esse debate. Talvez você já tenha discutido com alguém até que ponto a ciência tem direito de interferir na vida humana. Será que é ético congelar embriões de seres humanos? Será que um dia, se você pudesse escolher a cor dos olhos do seu filho, da sua filha, se vai ser menino ou menina, quais serão os traços genéticos dele? Você concorda? Você faria isso? Veja bem, por que não usar a engenharia genética para um aprimoramento dos seres humanos? Será que isso é correto? Será que isso é ético? Será que nos nossos valores, nos seus valores morais, isso é pertinente? Então veja, começamos a falar aqui sobre algumas questões só, não é? Mas isso é um tema muito amplo, perceba, e muito polêmico, não é? Até que ponto a ciência ela pode tomar as decisões independentemente dos valores morais, da autonomia do indivíduo? Até que ponto é ético ou não é ético? Não é? Será que é ético você deixar uma pessoa sem, inconsciente, sem consciência de si, abre aspas, num aparelho vegetando, né? Sem consciência, sem chances maiores de sobrevivência? Quem decide se essa pessoa deve ter os seus aparelhos desligados? Quem decide se essa pessoa deve continuar ali no aparelho, ainda que inconscientemente? Quem, decide isso? Então nós estamos andando num tema, numa temática muito legal, muito importante, muito aplicada aí ao direito, muito aplicada às ciências biológicas, né? Se você for pegar o pé da letra, bioética, né? A ética da vida. Eu até coloquei. De modo geral, eu posso dizer que a bioética é um campo da ciência que reflete sobre os conflitos morais na relação entre a ciência e a vida. E aí nós falamos de vida humana, falamos da vida animal, né? Até que ponto é ético testar em animais, em cães, por exemplo, determinadas vacinas ou medicamentos, sacrificar animais para desenvolver tecnicamente algum medicamento futuro? Isso é correto, não é? E nos últimos anos também, principalmente depois da década de 70, a ética passou a discutir questões ambientais também. Então, nós temos a ética no campo ambiental. Então, a bioética reflete sobre os conflitos morais na relação entre a vida e a ciência, a vida humana, a vida das demais espécies e a questão ambiental. A origem da bioética ela remete ali à segunda metade do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, após o nazismo. A medicina se desenvolveu, não é? E você tem na história aí muitos casos de cobaias humanas, testes feitos aí em campos de concentração nazistas. Você tinha técnicas médicas que passaram a fazer do ser humano, né, uma espécie de laboratório vivo. Isso levou a grandes questionamentos. Dentre as preocupações, né, que a bioética tem, nós podemos pensar aí na chamada indústria da morte no nazismo, né? Você tem aí o desenvolvimento tecnológico, os médicos alemães que usaram a ciência para tentar reconhecer se o indivíduo era de origem judaica ou não, fazendo medições do crânio, fazendo exames aprimorados, né? Você tem aí a ciência usada para produzir armas biológicas, você tem a ciência sendo usada mais recentemente a polêmica aí da Covid, né? Teria sido ela feita em laboratório ou não. Enfim, a ciência tem um limite. Quem vai colocar o limite na ciência? Ou colocar limites na ciência é algo errado? Esse é um dos grandes debates da bioética. Ela tem basicamente três funções. A função descritiva, onde ela vai descrever as práticas científicas, né? Falar, ó, a ciência está fazendo assim, a ciência faz assado, por exemplo, transgenia, né? Genoma humano, são temas
ela vai descrever o que está acontecendo. Mas, além de descrever, ela tem uma função normativa. A bioética, quando aplicada ao direito, ela vai gerar normas, ela vai gerar regulamentos, ela vai gerar leis que são considerados éticos ou antiéticos. Então, ela tem esse papel muito importante, né? E a função protetora. Cabe à bioética também colocar em pauta, principalmente filosoficamente, né, a relação entre ciência e vida, do ponto de vista de defender a dignidade dos seres humanos acima dos interesses comerciais. Essa é outra questão importante quando se fala em bioética. E dentre os temas que integram a bioética, nós podemos citar o tema agrícola, a transgenia, que eu falei há pouco. Os alimentos que sofrem modificações em seu código genético para avisar um aumento da produtividade, às vezes ganho nutricional, mas até que ponto, né, nós somos cobaias desse aspecto? Será que interferir no percurso natural das plantas e da vida de modo geral, é correto? Então, quais são as consequências que ainda nós não conhecemos? Poderia nascer uma superpraga? Então, há muita coisa que a ciência ainda estuda, mas que vai sendo colocada em prática. E cabe à ética discutir essas práticas. Outro tema importante, a clonagem, né? Você pega ali, a clonagem é um método de reprodução artificial a partir de células humanas, né? Você tem ali a famosa ovelha, né? A ovelha Dolly. Quando nós falamos, por exemplo, na clonagem, nas transfusões mais aprimoradas, muitas vezes entram em choque os valores morais, os valores religiosos. Então, há religiões que não aceitam que se façam transfusões de sangue, há religiões que não aceitam a inseminação artificial. Enfim, até que ponto a ética vai dizer se uma pessoa que está morrendo, quem decide se ela vai passar por um procedimento novo é o médico ou é a família? Se ela não estiver autônoma, se ela não estiver consciente, quem decide isso? O que vai se defender em primeiro lugar? Os valores morais da família ou os valores biomédicos, os valores relativos à sobrevivência dela? O que é mais importante? Ela morre baseada em valores morais ou ela pode ser salva baseada em princípios e métodos científicos? Quem decide isso? Não é? Vocês, né, também já devem ter visto, como eu, tem vários filmes interessantes nesse sentido, né? Mas eu destaco aí Gattaca, né, um filme sobre a questão genética, filme antigo já, mas vamos pegar outro aspecto, além da transgenia, da clonagem, nós podemos pensar no que apareceu nesses filmes dos últimos tempos, a chamada crionia, né, ou criogenia, a chamada criopreservação de humanos. Isso é correto? Isso é a favor da ciência? Tudo que é a favor da ciência não pode ser questionado? A ciência não deve ter limites? Então, veja, nós entramos num monte de perguntas com poucas respostas e muitas opiniões. Né? Nesse momento, a ética biológica é muito mais um debate entre como resolver questões de vida e morte, resolver questões entre religião e prática científica. O nosso corpo ele deve ser totalmente explorado a favor da ciência e das descobertas futuras? Ou há um limite ético, moral sobre essas práticas? Podemos citar várias outras polêmicas, o projeto Genoma Humano, a questão das células tronco, a fecundação assistida, a esterilização, né, compulsiva, a ética médica, até onde o médico é dono do paciente, ou os valores e princípios morais e religiosos estão acima da vontade dos médicos, a questão do transplante de órgãos, o uso de medicamentos proibidos, enfim, veja como a bioética está num campo minado, está num campo de bastante polêmica, mas de grande importância. Você, né, imagine que você vira um médico, médica, e você tem um paciente em suas mãos que só será salvo se você fizer um transplante imediato de um determinado órgão. Aí, quando você vai fazer esse procedimento, a família diz, não, nossa religião não permite isso. E aí? Cabe ao médico, cabe a você entrar na justiça, pedir uma liminar de urgência ou deixar? Não, quem decide é a família. Então, o que fica em primeiro lugar? A vida daquela pessoa, que não está em condição de decidir, mas talvez, se ela estivesse em condição de decidir, ela decidiria por morrer, antes, né, ferir um princípio moral, ético, religioso. Veja, o que você faria? Isso é preciso ser normatizado, que é uma das funções, né? Deixei no quadrinho ali, ó. Ela precisa normatizar.
mas ao mesmo tempo ela tem que proteger a vida humana. Então veja como é delicado. Por isso o direito se usa tanto da bioética, para tentar criar normas que possibilitem a decisão final, que possam conciliar os interesses da família, do próprio indivíduo e da vida, né, da medicina. Então, a ética, ela tem 4 princípios básicos. A ética aplicada à vida, né, a bioética. Ela tem o princípio da não maleficência, o princípio da beneficência, o princípio da autonomia e o princípio da justiça, como vocês podem ver descrito aqui. O que significa isso? Primeiro, o princípio da não maleficência. O que significa? Ele consiste na proibição, por um princípio maior, de que se cause qualquer dano intencional a um paciente ou a uma cobaia de um teste científico. A sua formulação mais antiga tem relação lá com a medicina do juramento de Hipócrates, né? E mais recentemente foi colocado em pauta no debate biomédico por Dan Closer, por Bernard Gertz, que significa o seguinte: a não maleficência é que sempre você deve evitar intencionalmente causar dano ao paciente. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Recentemente nós tivemos casos, aí, há 2 anos atrás, do médico que induzia pacientes já em estado terminal à morte para fazer tráfico de órgãos. Claro, uma bizarrice, mas isso fere profundamente o Código Médico. Então, o princípio da não maleficência é proibido de qualquer maneira causar um dano intencional ao paciente. O princípio da beneficência, por sua vez, também é bastante pautado no juramento de Hipócrates, né? Mas quando você pega, por exemplo, o nosso autor aqui, o Tom Bouchot, você pega ali, né, o Childress, você vai ver que esses caras eles vão além. Eles vão dizer que não é só isso, que o princípio da beneficência, de você sempre querer fazer o bem do paciente, ele deve ser colocado diante de um interesse maior. Então, quando você tem uma cobaia em questão, você deve também usar o princípio da utilidade, ou do utilitarismo. Qual é a ideia? Além de beneficiar o paciente, você tem que verificar se é possível que o maior número de pessoas seja beneficiado com aquela prática. Então, o princípio da beneficência está um pouco relacionado à ideia do utilitarismo benéfico, fazer o bem para o maior número de pessoas possível, nas práticas médicas, nos testes médicos, quando se relacionam a experiências e assim por diante. O princípio da autonomia. Esse princípio da autonomia está muito relacionado à visão kantiana, né, de Immanuel Kant. Por quê? Porque a autonomia significa que o indivíduo tem que ser colocado acima do interesse da ciência. Então, se o indivíduo é autônomo para decidir se ele quer ou não participar de algo, cabe a ele decidir. Então, eu não quero que meu corpo, eu não quero que meu sangue, eu não quero que nada meu seja usado para nenhuma pesquisa, eu não quero participar de nenhum teste, eu não quero ser cobaia. Isso é o princípio da autonomia. Ferir esse princípio é mais ou menos o que os nazistas fizeram com os judeus em muitos campos de concentração, testes, experimentos cruéis. Então, trata-se de respeitar a autonomia do indivíduo, né? Pensando que se ele tem a condição de julgar, se ele tem a capacidade de julgamento, cabe a ele decidir tudo o que diz respeito a ele, e o estudo científico não pode ser colocado acima do direito de um indivíduo. Ninguém pode chegar na sua casa e te arrancar, na minha casa, me arrancar de vez e falar: você é do sangue tal, você é da família tal, então nós queremos fazer testes com você. Você será obrigado a fazer testes pelo bem da medicina. O princípio da autonomia diz que isso não é possível, isso não é legal, juridicamente legal, e não deve ser feito. Temos ainda o princípio da justiça, que ele é baseado aí nas ideias, né, de John Rawls. Esse cara, desenvolveu um princípio que tem como objetivo regular, né, a relação entre o médico e o paciente, impor limites entre a relação médico e paciente, né? Veja só. Esse princípio da justiça diz ainda que não cabe unicamente ao médico tomar as decisões finais na relação entre médico e paciente. Pelo princípio da justiça, né, sempre que houver conflito de interesses entre o médico e o paciente, vale o princípio da autonomia, vale o princípio da justiça. Muitas vezes fazer aquilo que é de vontade apenas do profissional médico não é mais considerado correto, né? A autoridade que o médico tem, devido ao seu conhecimento profissional, devido a tudo que
que ele fez, estudou, isso não está acima do dever de ser justo e principalmente do direito à autonomia. O princípio da justiça, né, baseado aí nas ideias do John Rawls, diz que se houver um conflito de interesse entre o médico, que é o dono da ciência, do conhecimento, e o paciente, que tem valores e princípios morais diferentes, não tendo sido resolvido dentro do princípio da autonomia, cabe aplicar o princípio da justiça. E muitas vezes justiça no sentido de pleito mesmo, de disputa judicial. Mas sempre se coloca, na prática, a questão da autonomia, a vontade do paciente acima da vontade médica, a menos que haja um conflito de interesse que atinja diversas outras pessoas. Mais recentemente também surgiu aí a chamada bioética da proteção, que visa principalmente criar mecanismos para amparar aquelas populações, aquelas pessoas que são menos assistidas pelo direito, pela medicina, para tentar criar a elas condições de justiça, criando condições de autonomia, fazendo com que os princípios da bioética sejam aplicados integralmente também em suas realidades. Muito bem, eu gostaria de mostrar para vocês também alguns princípios, algumas ideias que influenciaram a formação do pensamento sobre a bioética. Lembrando que a bioética nasce na década de 70 aí, com o Potter, né, um médico oncologista, mas ela é uma construção de uma série de pensamentos que vem desde a Grécia Antiga. Eu queria começar falando para vocês da ideia do paternalismo hipocrático. Vocês sabem que os médicos, né, fazem lá o juramento de Hipócrates. E a ideia, naquela época, se você pegar a época de Hipócrates, havia uma sociedade muito fragmentada, onde alguns não eram nem considerados pessoas, né, os escravos e tal. Havia uma estrutura muito hierárquica. E os médicos figuravam ali entre os mais importantes, eles eram considerados semideuses. Nesse paternalismo, cabe ao médico, então, nessa visão paternalista aplicada aos dias de hoje, cabe ao médico, então, ser o detentor do conhecimento. Então, ele é um semideus, ele falou e acabou. Então, se você pegar nos últimos anos, né, os erros médicos que existem, eles mostram que isso não é bem verdade. Mas qual é o problema do paternalismo hipocrático quando aplicado? Como é que ele fere a ideia de bioética? Porque ele desrespeita a autonomia, um dos princípios da bioética. Porque ele não dá ao paciente o direito de escolha, uma vez que ele é o médico, ele é o detentor do saber, ele é um semideus, vamos pensar assim, então ele acaba ferindo um princípio importante da bioética, que é a autonomia da escolha do indivíduo. Outro princípio que influencia a bioética, a prática médica, os debates sobre o assunto, é o utilitarismo. O utilitarismo que foi criado lá, né, pelo Jeremy Bentham e pelo John Stuart Mill, século XVIII ali, século XIX, e ele fala, né, o utilitarismo fala que a felicidade é o que importa. Então, com base na ética utilitarista, você tem a felicidade como um bem a ser buscado por cada um e por todos. Então, o utilitarismo, ele enfatiza o princípio da beneficência e da não maleficência. Então, sempre o médico deve buscar o bem da pessoa, mas, acima de tudo, o bem do coletivo, o bem da maioria. Isso pode gerar um problema na medicina, na ética, e principalmente no caso da bioética, que é a questão do custo-benefício. Vou dar um exemplo. Há uma doença. Aconteceu na Itália, né? Debates muito profundos sobre isso. Você tem lá um medicamento, você tem 10 leitos de UTI e tem 50 pessoas precisando do leito lá por causa da Covid. Qual critério usar para colocar essas pessoas nos leitos? Excluir os mais velhos, por exemplo, é uma visão utilitarista. Então, muitas pessoas falavam, não, vamos colocar os mais jovens, aqueles que têm mais tempo de vida, aqueles que vão, né, vão viver por mais tempo, vão produzir mais. Então, a visão utilitarista, quando levada ao extremismo, ela pode gerar a ideia de quem salvar? Salvar os mais úteis. E aí você vai acabar classificando uma parte dos seres humanos como inúteis. Certo ou errado, não é essa a ideia a debater. Mas a ideia é deixar claro como o utilitarismo pode influenciar na bioética, nas decisões médicas. Lembre-se, 10 leitos, 30 pessoas. Qual seria o melhor critério? Vamos usar o utilitarismo ou não? Ah, vamos salvar os mais idosos porque eles contribuíram mais. Uma visão que não é utilitarista, mas ela está bastante presente nessas decisões
E a Itália, recentemente, por causa da Covid, é um exemplo disso, né? Outro princípio que influencia é o individualismo. Quando você pensa na liberdade do indivíduo de forma incondicional, também valoriza o princípio da autonomia. Mas também pode conduzir a problemas. Quando você pega o individualismo de uma forma exacerbada, de uma forma irresponsável, a pessoa vai começar, não, meu corpo, minhas regras. Então, caso das drogas, a Cracolândia. Até que ponto devemos respeitar a autonomia de um indivíduo que está tão drogado que não consegue mais controlar suas ações? Até que ponto uma pessoa que usa drogas não faz mal à sua família, à sociedade, àqueles que estão no seu entorno? Então, até que ponto ela deve ser considerada autônoma? Não é? Claro que o princípio da autonomia considera o princípio do julgamento, ela tem que estar lúcida. Se a droga levou à perda da lucidez, ela também perdeu a autonomia, não é? Mas imagine um caso onde a pessoa alega e talvez tenha ainda uma certa lucidez, mas as ações dela fazem mal à sociedade, ao seu entorno. E ainda podemos associar aqui o hedonismo, que é aquela ideia de buscar o prazer acima de tudo. Quando eu levo isso para o campo da medicina, para o campo da bioética, eu posso, ao invés de falar na busca do prazer, na supressão da dor. Então, muitas pessoas defendem a eutanásia, defendem, né, o suicídio assistido, por dizer, não, a pessoa vai ficar sofrendo. Se ela não quer sofrer, ela que escolha, então, uma morte menos dolorosa. Então, esses princípios, né, dentre outros, mas principalmente esses aí, junto com o principialismo que nós já falamos, são bases para entender o raciocínio e o debate sobre a ética aplicada à vida, a bioética, a relação entre a ciência e a manutenção da vida humana, animal. Lembrando que esses princípios, né, vão ser muito aplicados também à questão da natureza. O utilitarismo, por exemplo, né, sobre preservar, consumir, o que é mais importante, né, aquela frase, preservar empregos ou preservar árvores. Enfim, esses pensamentos acabaram sendo levados para o campo ambiental, principalmente, como eu já disse, a partir de 1970, 71, com o Potter. Tá certo? Que iniciou isso no campo médico, mas isso foi transcendendo para outras áreas, como a área ambiental, social, a questão dos animais, né, e assim por diante. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula sobre ética. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. E se houver qualquer dúvida, esclareça o mais rápido possível. Estou à disposição. Bons estudos. Obrigado pela atenção e paciência. Um grande beijo.